de humanidade, de fraternidade e de poesia para a musa, para a mulher, inspiradora do poeta, ficava interpretando aquele país, aquele mundo, aquelas pessoas que eles usam lá, muitos deles usam um roupão branco apenas, e moram em casas muito precárias, muitas casas que têm apenas o céu como cobertura, porque não chove, o máximo é uma neblina, não é? Assim, úmida, o que acontece? Muita pobreza, sabe? E isso tudo, essa trajetória, tu vai contar toda a viagem aqui, né? Mas é uma imensidão de dar uma volta em cima. Sim. É uma pergunta curiosa, assim, que está tudo traduzido em poema. Sim, tudo. Todas as tuas impressões, as tuas visões, as tuas vivências, as tuas elucubrações, enfim, tudo, o teu sentimento, enfim. Tu escrevestes a maioria deles lá, ou começaste lá, porque é uma obra de grande fôlego. Ou como é que foi fazer um caderno de anotações para depois trabalhar isso intensamente? Dilan, e são inéditos todos, a maioria. A 80% da tua obra. É inédito, porque eu estou mesmo tendo duas editoras, que é a editora Alcance e a editora Tchê, como nós temos publicado cerca de 50 novos títulos a cada ano, é natural que eu tenha, para o bem da minha editora, das pessoas que trabalham comigo, porque eu também sou pai de 3 filhos, eu tenho 5 netos, tenho muitos irmãos e me sinto, por ser o irmão mais velho, responsável por todos eles, amorosamente, carinhosamente, e por ser o irmão mais velho, não é? Então, eu tenho compromisso com todos, sabe? Então, o que acontece? Eu priorizo o meu trabalho profissional, de editora, né? E, diante disso, eu não publicava há 8 anos, e nesses 8 anos eu escrevi 80% da obra, e 20% são aqueles poemas que eu mais gosto e que fui somando a obra num ordenamento, de São Gabriel da Volta ao Mundo a São Gabriel de novo, onde fecha o ciclo e o poeta então parte para um novo mundo. Então eu vou te fazer um pedido. Desse conjunto de poemas, tu é um daqueles poucos, já hoje raros poetas, que sabem poemas de memória, porque tu participaste em muitos eventos, né, de recitação de poemas. Se vão contar a tua história, já fez por aí com a poesia, nós teremos que fazer 10 programas. Mas não necessariamente vai ler um deles, mas também o telespectador está interessado em saber quanta poesia tem nesse volume. Depois vamos dizer como é que pode procurar para comprar através do site da editora, livrarias, enfim, como é que faz? De lá então, assim, vou dizer um poema, e falando em poesia, é impossível não ter a ti como referência. Por exemplo, a editora Alcance muito deve a ti, porque, casualmente, o Luiz Antônio de Assis Brasil, que hoje é secretário de Estado da Cultura, ele, há quase 30 anos atrás, foi diretor da Casa de Cultura Mário Quintana e convidou a ti, pediu a ti, vocês negociaram algumas salas para a Associação Gaúcha de Escritores, que estava desativada. E tu conseguiste reativar. É a associação que solicitou uma sala para ter uma sede como referência, e o Assis prontamente, que era o subsecretário, na época não havia secretário de Cultura, isso. cedeu uma sala lá na Casa de Cultura Mário Quintana para a nossa Associação Gaúcha de Escritores, que já tem mais de 30 anos também de existência. E tu, como meu amigo, pediu para que eu fosse ajudar a organizar a sala. Fica alguém lá permanentemente. Claro, e fiz isso, mas fiz mais do que isso, porque vi que naquela imensidão da Casa de Cultura, antes de ser recuperada, entregue aos morcegos e às pombas, eu consegui com o diretor uma sala também, onde eu passei a criar livros para os nossos autores. Então, ali nasceu o primeiro livro da editora Alcance de lá. E, então, é isso, meu amigo. Um dos poemas que eu gosto de dizer, porque também pedem que eu diga, houve um momento em que eu queria dizer à namorada de então, à parceira de então, o quanto a amava. Mas eu queria dizer a ela, mais do que eu te amo, porque tu sabe, falar sobre o amor é a coisa mais difícil. Como é que alguém vai dizer eu te amo sem repetir aquilo que todos os poetas repetem e criam nos seus primeiros poemas, né? Então, o que eu fiz? Eu quis dizer de uma maneira sui generis e singular o quanto a amava. E aí me socorri da matemática.
da matemática, e esse poema está aqui. É um dos 500 poemas, é esse que eu chamei a Matemática do Amor. Diz assim: conhecer-te foi amar-te 100% e pensar em ti 60 vezes por minuto. Tu estás em mim sempre, até nas coisas mais absurdas e sem nenhum sentido lógico. E deve ser assim o amor dos loucos e dos astronautas. Cedo me ensinaram geometria, álgebra, aritmética e trigonometria. Aprendi a calcular o ângulo seno, cosseno, cateto e a circunferência, mas nunca pensei ser possível aprender algum amor matemático. Tu estás em mim 3.600 segundos por hora, 86.400 vezes por dia te recordo, e te venero 604.800 vezes por semana. Penso em ti 60 vezes por minuto. Te quero 24 horas por dia e te amo 31.536.000 segundos por ano. É uma divina loucura matemática. E somente 4 loucos amariam assim: os sábios, os matemáticos, os poetas e os apaixonados. Muito bem. A matemática entrou, então, para auxiliar o poeta, ou o poeta transfigurou a matemática numa declaração amorosa cheia de números, mas de sentimentos também. Cheia de sentimento. Pena que não dá para mostrar, mas o lançamento do livro aconteceu agora no dia... Aqui vamos mostrar rapidamente, já estamos chegando ao fim, né? Um dos quadros que serviu de... olha só. Quando eu cheguei em Londres, meu sonho era andar nesses ônibus aí, são maravilhosos. E em Londres também havia um momento, então, digamos assim, da chegada do outono, todo ele, a cidade amarelecida com os plátanos. E aqui lá na pirâmide, lá a esfinge, o beijo da esfinge, né? E eu aqui, o ápice do beijo da esfinge. Então a esfinge, a gente fica longe, e a esfinge lá bem ao fundo, e aqui parece que está vendo um beijo. E o camelo não há como não ir no Egito e não andar de camelo, né, Dilan? Esses são alguns os quadros onde estão os poemas e as fotografias que registram toda essa volta ao mundo em vários lugares. É difícil mostrar tudo, infelizmente. Só esse aqui na Áustria. Sim. Na Áustria eu faço questão deste poema, porque esse poema é uma síntese da minha vida. Eu sou um homem muito agradecido à figura da mulher, primeiro pela minha mãe, segundo por uma irmã Maria, que eu perdi, que a minha mãe era Maria, e terceiro a Virgem Maria. E então a mulher, de uma maneira ou de outra, tem toda a influência na minha vida. E esse trabalho, essa estátua, este dorso na Áustria, em Innsbruck, certo de Viena, o que aconteceu? Eu vi essa figura aqui e escrevi um poema chamado Todas as Mulheres, inclusive, claro que não vou ler, mas assim fala sobre as mulheres, e eu sou um homem que tem a vida influenciada pela mulher, porque a minha mãe fez mastectomia, a retirada do seio, então eu não tinha leite para nós. Aí ela fez com que eu me socorresse de 5 mães de leite. Então, as mães de leite, à medida que iam passando por ali, as senhoras que haviam ganho filho há pouco tempo, iam me amamentando, no mínimo 3, 4 por dia. Então, foram 5 ao total, e eu resisti com esse benefício da bondade feminina. Uhum. E o final diz: cedo descobri o alimento que mais milagra, é o amor. É o amor, sem dúvida. Exatamente. Uhum. O amor em todos os seus sentidos, né? O amor como a essência da humanidade. E quando eu falo em amor, é o amor do homem para a mulher, da mulher para o homem, mas também o amor fraterno. O poeta tem a obrigação de se preocupar com a questão social, para que na mesa não falte o alimento à família, para que aos filhos não faltem a escola, não falte a moradia, não falte o bom emprego para os pais, poderem, digamos, criar com dignidade a sua família. Ô, Rocida, agora nós estamos chegando ao final, temos alguns minutinhos e tal. Para o leitor interessado no livro, pode fazer contato direto com Alcance, livrarias? Sim, aqui o livro tem em todas as livrarias do centro de Porto Alegre,
e pode ser também só colocar no site da Editora Alcance, editoralcance.com.br, ali tem os lugares onde encontram, pode pedir direto pelos correios, nós enviamos, pode por motoboy, então basta alguém querer que vai ter o livro. Entra no site da Saraiva, por exemplo, lá no mundo inteiro vai poder adquirir o livro pela Saraiva também. Porque o livro tem que circular, o livro tem que estar nas mãos das pessoas. Uhum. Chegamos ao final do nosso programa, Rossir. Sabemos que tem muito a dizer, teremos muito a conversar, mas fica um gostinho para o nosso telespectador. Nós conversamos neste Autores de Livro desta semana com o poeta Rossir Berni, que está lançando o seu alentado livro Volta ao Mundo em 500 Poemas. Quem gosta de geografia, quem gosta de viajar, não só de avião, de trem, de ônibus, de navio, mas gosta de viajar na imaginação da poesia, daqui a recomendação, Uma Volta ao Mundo em 500 Poemas, de Rossir Berni. Rossir, obrigado pela tua presença e muita poesia na vida. Eu que agradeço, estar contigo é sempre uma maneira de ser mais rico. Obrigado. Agradecemos também a você que nos acompanha semanalmente no nosso Autores de Livros, e fica o convite para que na próxima semana, com outros convidados, esteja conosco. Este programa certamente não é o mais visto, mas ele é bem visto. Até lá!